Bom dia, tudo bem? Live da manhã. O tema de hoje é ser passado para trás. Quem aqui nunca foi passado para trás? Quem aqui nunca foi enganado? Quem aqui nunca foi decepcionado? Isso é uma coisa que acontece com muita frequência. A gente confia em alguém, essa pessoa vai lá, quer ganhar vantagem, quer pensar nela mesma e te passa para trás. Isso acontece bastante. Qual que é o ponto aqui? Muitas vezes você deixa de confiar nas pessoas. Você sente essa decepção e toda vez que você vai fazer um negócio novo, toda vez que você vai criar um relacionamento novo, toda vez que algo vai acontecer de novo, você fica com o pé atrás. Ariane, que legal ver você aqui. Bem-vinda. E aí o que acontece? Isso parece que não, mas essa pessoa, ela te passou para trás, mas você carrega ela nas costas a vida toda. O tempo inteiro. Toda vez que você vai fazer algo novo, mas alguém vai me passar para trás. Mas fulano me passou para trás. Aquela marca tá te carregando. E ela tá te atrapalhando. E eu vou te explicar por que ela tá te atrapalhando. Porque ninguém faz nada grandioso sozinho. Uma hora ou outra você vai ter que confiar em alguém na sua vida. É inevitável. Uma hora ou outra você vai precisar de alguém. Uma hora ou outra não. Sempre você vai precisar de alguém. Ninguém faz nada grandioso sozinho. Você vai precisar confiar em pessoas. Você vai precisar de gente junto com você. Você vai precisar de gente competente. Só que, na maioria das vezes, as pessoas feridas, as pessoas que estão acostumadas a ser passadas para trás, ou que foram marcadas por algo muito forte, elas param de confiar nas pessoas. E quando você para de confiar nas pessoas, é a pior coisa. Por que é a pior coisa? Porque você para de crescer também. Você começa a carregar um peso muito forte nas suas costas. O peso dessa pessoa e o peso de todas as tarefas, todas as coisas que você tem que fazer e você não tem a quem confiar. Vou te falar um ponto aqui. Primeira coisa, ninguém vai fazer melhor do que você as tarefas suas. Ninguém. Porém, você só tem 8 horas do seu dia para trabalhar, basicamente. Vamos colocar um dia de 24 horas. A gente tem 8 horas para dormir, sobram 16. A gente tem 8 horas para trabalhar, sobram 8. Você tem louça, filho, comida, casa, banho, enfim. São 3 turnos de 8 aqui durante o seu dia. E o fato é que não dá tempo de fazer tudo. Não dá tempo de crescer profissionalmente se você estiver sozinho. Quando você tem outra pessoa junto com você, você não tem só 8, agora você tem 16. Quando você tem 4 pessoas, quando você tem 3 pessoas, você tem 24 horas. 8 pessoas, 32 horas por dia. A sua eficiência cresce. Qual que é a pegada aqui? Qual que é a grande questão aqui? Por exemplo, tem uma aluna minha, ela fatura por volta de seus 20 mil de faturamento, já fez 25, 30 mil, mas ela não consegue sair, sobrecarregada, cansada o tempo inteiro. Aí você vai ver, ela faz o WhatsApp até hoje. Ela não tem secretária, ela não consegue confiar em alguém para fazer isso. Cara, fica muito penoso. Ela não consegue crescer, ela não consegue sair do lugar e ela vive uma vida exaustiva de trabalhar do início do dia ao fim do dia. Às vezes é necessário fazer isso. Às vezes é necessário. Mas você fazer isso a vida inteira e não ter onde parar é muito complicado. Qual que é o problema? Confiança. Você vai puxar o motivo da confiança, vem lá de trás, do pai dela. O problema é que o pai dela traiu a confiança, traiu a mãe dela, fez ela ter essa marca muito forte de não confiar nas pessoas. Aí chega na vida adulta, ela tem esse problema. Às vezes acontece lá atrás, às vezes acontece mais recente, às vezes é uma coisa que aconteceu nos negócios, alguém roubou você. Enfim, aí você para de confiar em pessoas. O grande ponto é você não parar de confiar em pessoas. É você crescer em maturidade, crescer em vivência, crescer em olhar, crescer em experiência. Para que isso não se repita. Mas não é nenhuma garantia de que não vai se repetir. Bom dia, Dila. Não é uma garantia. Pode se repetir a qualquer momento. É inevitável que uma hora ou outra vai acontecer. Só que conforme você vai treinando a tua sabedoria, o teu olhar, a tua vivência, experiência de vida, isso vai se reduzindo.
significativamente. Uma pessoa que não confia em ninguém, ela não ganha essa experiência. Porque ela não confia, ela não vive. A sabedoria, ela é adquirida através do tempo. Então, você pegar uma pessoa mais velha, ela tem sabedoria. A Dila é mais velha que eu, ela tem mais sabedoria que eu, a sabedoria do tempo. Quando você tem a sabedoria de vivências, experiências, lugares novos, situações novas, negócios novos, você também ganha sabedoria que acontece não só com o tempo, mas com a experiência, com a porrada da vida. Então vão ter vários pontos dela aqui que ela tem mais sabedoria que eu, apanhou na vida, eu também vou ter mais sabedoria. Aí você pode ver uma pessoa mais jovem do que eu com mais sabedoria ainda, por quê? Porque tomou porrada na vida, porque aprendeu com sofrimento, porque aprendeu com desafio, porque aprendeu confiando, porque aprendeu empreendendo, porque aprendeu, sei lá, indo pro exército, porque aprendeu enfrentando uma guerra de verdade. O que acontece? A pessoa vai ganhando sabedoria aqui também. Muito forte. Então, a sabedoria ela ganha com tempo e ela ganha também com experiências. Quando você não vive experiências, quando você corre da vida, quando você corre de confiar nas pessoas, você deixa de adquirir essa sabedoria. E aí você para de evoluir no sentido de enxergar as pessoas. Hoje em dia eu consigo olhar para uma pessoa e sentir se ela está bem, se ela não está. Se a pessoa está pensando em passar a perna em mim. Eu erro muitas vezes, mas eu já tenho um feeling muito bom para isso. Eu consigo ver quando a pessoa me chama, pô, ela quer alguma coisa. Essa pessoa quer alguma coisa, dá para saber. Agora, qual que é o ponto? Você não tem que ficar determinando a tua felicidade nos outros. Você não tem que ficar tentando moldar os outros, controlar os outros. Se eu sei que tem pessoas mau caráter, eu vou tentar tirar elas de coisas importantes. Se eu sei que tem pessoas que pensam só nelas, mas elas têm o que agregar, eu vou saber olhar, pô, essa pessoa aqui dá pra colocar. Ela tem seus defeitos e tudo mais, mas isso aqui dá pra relevar. Às vezes vai ter gente aqui que, pô, vai implicar com coisa besta comigo. Antigamente eu olhava e falava assim, ah, eu não quero essa pessoa nem perto. Hoje em dia eu falo, não, tranquilo. Sabe qual que é a questão aqui? Conforme você vai evoluindo, conforme você vai crescendo, conforme você vai entrando numa posição de liderança, você vai começar a ajudar pessoas que muitas vezes estão doentes. Muitas vezes estão abaixo, enfraquecidas, muitas vezes elas se importam com mesquinharia. E aí você não tem que levar para o pessoal porque está vindo de baixo. Você vai ajudar essa pessoa. Talvez um dia essa pessoa crie maturidade. Só que o que ela faz, você tem que entender que é como se fosse uma coisa infantil. Você vai ficar de mal de uma criança porque ela fez uma bobagem com você? Não. Mas se tem uma coisa que você vai começar a observar, tem muito adulto que convive a vida como uma criança. O adulto é um adulto, mas ele vive a vida como uma criança. Adulto de 40 anos, 50 anos. Que tem atitude de criança, tem birra de criança. Ah, eu não vou fazer. Ah, porque fizeram isso comigo. Vai ver que faz birra, vai ver que faz bico, vai ver que um monte de coisa. A questão é, se você ficar levando tudo pro pessoal, você vai ter problema. Você vai ter que relevar algumas coisas, porque isso é sabedoria também. É você saber relevar. É você saber escolher pessoas independente dos seus defeitos. É saber ficar tranquilo, mesmo quando a pessoa faz uma coisa que é um ato de ingratidão com você. Tudo bem, não tem maturidade, tá tudo certo, vamos embora. Agora tem casos que são mais extremos e precisa cortar laço. E você tem que saber cortar laço, você tem que saber dizer não. Tem que aguentar dizer não. E quando você diz não para essa pessoa, você não pode impedir, esse não pode impedir você de dizer um outro sim para outra pessoa. Por quê? Porque você não consegue mais confiar em ninguém. Isso é um sinal de não maturidade, você não conseguir confiar nas pessoas. Você precisa confiar em pessoas. Se você não tiver a habilidade de confiar em pessoas, você não consegue crescer. A sua vida é um fardo. A sua vida é uma dificuldade. Tá? A mensagem de hoje é bem curta, eu acabei entrando um pouco tarde. Alguns desafios aqui, crianças, etc. Mas vamos embora. Vamos fazer a nossa conexão de hoje. A mensagem foi dada, é isso.
você precisa confiar em pessoas. Você precisa trabalhar essa habilidade em você. Vão te decepcionar? Vão te decepcionar. Mas quanto mais você aguenta a pressão de decepções, quanto mais você consegue desenvolver o seu olhar, mais você vai crescer. Porque, inevitavelmente, se você quiser chegar longe, ninguém faz nada grandioso sozinho. Vão ter pessoas que vão passar no seu caminho, você vai ter que confiar em pessoas, você vai ter que relevar coisas, e você vai ter que entender que tem certas coisas que são falta de maturidade. Você entendendo isso, a vida fica mais fácil, a vida fica mais leve, você para de levar certas coisas pro pessoal, você para de sentir raiva com bobagem. Isso aqui é uma lição para a vida valiosa. Eu exercito isso constantemente e constantemente eu venho evoluindo nisso daqui. Tá bom? Vamos lá. Fecha os seus olhos. Pensa só na sua respiração. Respira fundo comigo 3 vezes, pensando só no aqui e agora. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos imensamente por mais essa live, por mais essa conexão, por estarmos aqui construindo mais um tijolinho dentro de uma grande obra que estamos juntos construindo. Que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor faça-nos enxergar, sentir as pessoas. Nos ajude a ter inteligência emocional de relevar certas coisas. Muita coisa tem que ser relevada, muita coisa tem que ser agida como... A gente tem que agir com maturidade. Nos ajude a agir com maturidade, nos ajude a entender e nos ajude a nos afastarmos de pessoas tóxicas, de pessoas que têm que ser afastadas. Nos ajude a dizer não quando tem que ser dito não. Mas, acima de tudo, ajude-nos a ter discernimento. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, 2025 é o melhor ano na minha vida. Vamos para cima. Discernimento vai fazer a diferença. Inteligência emocional, saber relevar, aumentar seus níveis de maturidade, vão mudar tudo. Conta comigo. Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe muito vocês e tamo junto. Até amanhã. Se você é nova aqui, tem um destaque no meu perfil. Toda live fica no Spotify. Essa daqui mais tarde tá lá, mas tá aqui no feed do perfil também. Tchau, tchau.